que estamos vendo no Carnaval é uma distorção da história, que ignora as reais contribuições de Dom Pedro II para o Brasil e, ao mesmo tempo, alimenta a divisão política e diplomática entre Brasil e Portugal. O episódio foi tão polêmico que, em meio à indignação de muitos portugueses, começaram a surgir pedidos de deportação de brasileiros e a restrição de entrada de imigrantes vindos do Brasil. Nesse vídeo vamos entender a verdadeira história de Dom Pedro II e por que a reinterpretação fantasiosa da história do Carnaval de 2025 pode ser mais perigosa do que você imagina. Antes disso, claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Aquilo que eu fiz com a tese não foi propriamente mostrar que existe estranhamento. Eu parti dessa realidade, isso é uma realidade constatada há muito tempo. O que eu procurei fazer foi indagar quais as razões, como é que começou e porque é que se desenvolveu e permanece até hoje esse estranhamento inegável entre Portugal e o Brasil. Constantemente negado por duas razões. Ela é negado no Brasil porque ele se tornou praticamente inconsciente de tão repetido que é desde a independência para cá, há 200 anos, é repetido pelo Estado brasileiro através do sistema de ensino e é repetido pela média do Brasil numa espécie de renovação permanente do mito através do cinema, através dos artigos de imprensa, tornou-se praticamente inconsciente. Portanto, ele é, em princípio, e por muita gente, até negado. Nem se dão conta disso, de tão naturalizado que ele está. O que existe em relação ao Brasil é muito específico, porque nunca, em lado nenhum no mundo, os portugueses criaram tantas raízes como criaram no Brasil. E isso dificulta muito a análise, porque foram portugueses que fomentaram a independência do Brasil e foram portugueses que criaram o antilusitanismo. Ele está na raiz da própria nacionalidade brasileira. Os brasileiros, porque eram os portugueses dos dois hemisférios, temos que ter em conta isso. Quem estava no poder no Rio de Janeiro no século XIX e fomentou a independência eram portugueses e eram considerados, e assim se consideravam. E se falava nessa altura dos portugueses de ambos os hemisférios. Então, para criar e para explicar a independência, eles criaram essa ideologia antiportuguesa, de tal maneira que ser brasileiro era ser antiportuguês, ab initio, desde o início. Por isso o antiportuguesismo está no DNA da própria nacionalidade brasileira. Então, ultrapassar isto será muito difícil e exigiria da parte portuguesa uma atenção muito mais reforçada ao Brasil, e isso por razões várias, designadamente por falta de meios, Portugal não tem conseguido fazer. O episódio que mais gerou desconforto diplomático foi a representação de uma figura indígena retratada com traços demoníacos segurando a cabeça decapitada de Dom Pedro II. A imagem evoca de forma explícita a referência à Revolução Francesa, onde a guilhotina se tornou o símbolo de um período marcado por execuções de reis, nobres, religiosos e a população em geral também. Qualquer um que fosse considerado inimigo do novo regime. No caso da Revolução Francesa, o que iniciou com a narrativa de busca pela liberdade acabou sendo a construção do Reino do Terror. Contudo, a história do Brasil seguiu um caminho distinto. A transição do Império para a República foi relativamente pacífica. Dom Pedro II, apesar de deposto, partiu para o exterior em exílio sem represálias violentas, sendo até hoje lembrado como um monarca culto e muito respeitado, o qual promoveu avanços significativos para o país. A ousadia das escolas de samba, portanto, ao flertar com uma narrativa inventada da história nacional, levanta questões profundas sobre o limite da arte, da liberdade de expressão e o respeito à memória histórica. É essencial abordarmos este tema sob a nossa perspectiva aqui do canal, pois o nosso compromisso vai muito além do que apenas preservar a história e a língua dos vênetos. É também defender os verdadeiros valores do Ocidente. Dom Pedro II foi para o seu tempo um líder progressista e visionário, apesar dos progressistas de hoje não saberem disso. Quando ele assumiu o trono, a escravização de indígenas já era proibida, e
ele reforçou essa legislação com medidas que protegiam os povos originários e também os seus territórios. Além disso, o imperador Dom Pedro II era favorável à abolição da escravidão africana, uma causa que, claro, enfrentava enorme resistência por parte dos proprietários de escravos. Curiosamente, muitos desses escravocratas são os antepassados de várias figuras políticas de hoje em dia, as quais recebem máximo apoio de setores militantes que nem sequer fazem alguma consideração a respeito disso. Dom Pedro II também tem a ver com a nossa história dos Vênetos, porque foi ele o responsável por implementar o projeto de imigração europeia para o Brasil, incluindo, claro, os Vênetos que aqui chegaram com essa promessa de prosperar e de ajudar a construir um império já emergente. No entanto, esta construção foi abruptamente interrompida pelo golpe que instaurou a República, substituindo um império ascendente por um regime instável e frágil. Aliás, um ciclo de crises que persiste até os dias atuais. Dom Pedro II tinha um apreço genuíno pelos povos indígenas do Brasil. Desde muito jovem, demonstrava o respeito pela diversidade cultural do país, enxergando nos indígenas não um obstáculo ao progresso, mas sim uma parte considerável da identidade nacional. Dom Pedro II, mais do que isso, acreditava que o progresso no Brasil não deveria acontecer às custas do extermínio das populações originárias, mas sim com respeito às suas tradições e ao seu modo de vida. Além disso, o imperador Dom Pedro II incentivava estudos científicos do Brasil e de fora que pretendessem estudar a fauna, a flora e os costumes dos indígenas. Ele via a riqueza cultural dos povos nativos do Brasil como algo que deveria ser preservado, explorado de certa forma em conhecimento, para que nós também tivéssemos o conhecimento disso, o mundo inteiro tivesse esse conhecimento, e não algo que devesse ser exterminado. Além disso, Dom Pedro II também tinha interesse pela língua indígena, especialmente pelo tupi. Ele estudou a língua e sabia falar e também entendia. O imperador era um intelectual apaixonado por idiomas, ele chegou a dominar mais de 10, incluindo grego, hebraico, árabe e até sânscrito. O tupi, claro, fazia parte desta lista e era uma forma de ele se conectar um pouco mais com o Brasil profundo. E aí eu pergunto para vocês, nossos presidentes atuais, quantas línguas falam? Às vezes nem o português. E aí eu lembro a vocês que eu tenho o curso de língua vêneta, língua dos nossos imigrantes vênetos, que também é falada ainda hoje lá na região do Vêneto, e também o curso de latim para você aí não se tornar um analfabeto funcional e também histórico. Todos os links você consegue acessar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. No entanto, algo que ninguém nunca te contou: o projeto de imigração europeia para o Brasil começou a ser pensado antes mesmo da abolição da escravatura, justamente porque Dom Pedro II era contra a escravidão. Ele via o sistema escravocrata como moralmente errado e muito atrasado. Ele acreditava que o Brasil só conseguiria prosperar mesmo se livrasse da escravidão e começasse a se modernizar. Dom Pedro II, assim, e os seus assessores começaram a perceber que o trabalho assalariado e familiar era muito mais próspero do que ficar incentivando a escravidão. Este projeto, que começa a ser desenvolvido antes mesmo da abolição da escravatura, foi feito para essencialmente mostrar para esses proprietários de escravos que o outro modelo também era muito bom e muito mais lucrativo. Dom Pedro II via na imigração europeia, ou seja, de pessoas que já eram livres, um modo de pressionar esses escravocratas a abandonarem esse sistema de escravidão. No entanto, o imperador precisou agir com muita cautela, porque boa parte da elite brasileira, sim, brasileira, porque não eram mais portugueses já há muito tempo, eram todos brasileiros. Esta elite brasileira era escravagista. É por isso que também depois, quando os imigrantes europeus chegaram aqui, eles acabaram sendo explorados de formas diferentes, com contratos abusivos e muitos em trabalho de quase escravidão. E por falar em imigração europeia, se você deseja reconhecer a sua cidadania europeia, seja qual for ela, eu indico a Alma Cidadania. Escreve para eles com o meu código Lenguamare 2025 e você ganha aí benefícios e também descontos. A releitura fantasiosa e distorcida da história brasileira, apresentada no Carnaval de 2025, teve também repercussões graves, desencadeando uma certa crise diplomática entre o Brasil e Portugal. A representação polêmica de Dom Pedro II e também outras alegorias que foram menos mencionadas,
causou muita indignação nos portugueses, levando muitos cidadãos portugueses a manifestarem revolta nas redes sociais. Não demorou muito para que a população portuguesa começasse a pedir a deportação de brasileiros irregulares e também a restrição de entrada de novos brasileiros. O clima de tensão começou a ser aproveitado também por alguns partidos políticos que já são anti-imigração, especialmente pelo partido Chega, que é um partido anti-imigração e que tem crescido bastante, especialmente nestas últimas eleições que ocorreram em 2024. Em 2024, o partido Chega foi o terceiro partido mais votado das eleições. E o partido que alcançou a liderança de Portugal só conseguiu fazer isso porque abraçou muitas pautas que vieram do Chega, assim como ocorreu agora recentemente com a Alemanha. Além da pressão popular, muitos políticos portugueses também se manifestaram publicamente, apoiando a adoção de medidas mais restritivas para a imigração de brasileiros. O episódio revelou não só a fragilidade da relação entre o Brasil e Portugal, mas também o risco de tensões históricas serem reativadas por falsas interpretações. É fundamental que revisemos os conceitos históricos que estão sendo passados dentro das salas de aulas no sistema educacional brasileiro e que se faça uma separação entre narrativa política e história verídica. O ensino da história não pode ser mais utilizado como ferramenta de ideologia política ou de promoção partidária. Agora me deixa aqui nos comentários, eu quero saber de você. Você acha que esse tipo de confusão pode, num futuro próximo, acabar gerando uma restrição maior de entrada de brasileiros em Portugal? E outro problema nacional que está vindo de fora, o qual a Europa conhece muito bem, é o crescimento do islamismo no Brasil. E se você ainda não viu esse vídeo, então eu recomendo que você o veja